Ó, beleza. Quer continuar falando, Milton? Você estava Não, falando? não, só Não? concluindo, Uhum. vou concluir rapidamente, aí a gente depois discute isso com calma para não tomar o tempo da apresentação. É um blend de rochas Ó. com material orgânico e micro-organismos, tudo num produto Uhum. só, misturado e Uhum. entregue no mesmo saco. E Ó. isso vai ter um efeito sobre isso que você está comentando, mas vamos tratar isso depois, Vamos lá, professor. vamos lá, vamos lá. E aí, depois o silício entra também. Vocês estão vendo a apresentação, né? Não, não Perfeito. tá, não tá no modo apresentação, mas vamos lá. E entra também o papel do potássio, tá? O potássio também tem, agora não especificamente em cima do amônio, mas o potássio tem um papel de potencializar tanto a absorção do nitrogênio, como está aqui, tá? A absorção do nitrogênio, como também o aproveitamento ou a metabolização desse nitrogênio. E aí isso resulta em aumento de produtividade, aumento de matéria seca, tá? E tudo mais. Então, o potássio, assim, aqui, assim como o fósforo também é bem conhecido, tem um sinergismo com absorção, metabolismo, né, transporte, assimilação do nitrogênio. Mas aqui é um artigo que trata desse tema no milheto. Tá? No, é uma imagenzinha meio esquisita, mas isso aqui seria milheto. Então, ele melhorando aqui o peso de 1.000 grãos, a massa seca de como, aumento de produtividade, teor de potássio, tá? Enfim, de relação fonte-dreno, que é algo, potássio a gente sabe muito bem o que ele faz, mas também tem um efeito positivo de maximizar esse metabolismo do nitrogênio. Joia? Então, silício. Uhum, Então, K6 aqui, pensando em manejo de nitrogênio, é espetacular, né? Espetacular. Então, silício e uhum. potássio ajudando demais nessa história. E aí vamos falar um pouquinho sobre o metabolismo do nitrogênio. Eu resumi essa história toda aqui, porque a história do metabolismo do nitrogênio é bastante longa, mas é o seguinte, se no solo ele é oxidado, né, ele vai de amônio para nitrato, na planta ele é reduzido. É engraçado, a natureza trabalha de maneira aí, parece que meio desconectada. Ele deve ser absorvido na forma de nitrato e na planta ele deve ser transformado em amônio de novo para entrar na composição dos aminoácidos. E aqui é o detalhe, tá? Por quê? Porque se eu tenho vindo lá da fotossíntese, né? Então tem fotossíntese e tal, produz a sacarose, glicose, isso entra no ciclo de Krebs e aí vai formar aquele ciclo do ácido cítrico, né? Coisa doida aí lá da respiração, vai produzir esqueleto de carbono, tá? Para nós, os dois principais é o oxoglutarato e o glutamato, tá? O último aqui é o glutamato. Uhum. Porque esse glutamato é quem vai receber esse amônio ou absorvido ou reduzido. Tá? Então, essa é a questão. Porque se a planta absorve como amônio, tem uma entrada na planta muito rápida e grande de amônio. Será que ela tem glutamato suficiente para incorporar esse amônio? Esse é o problema. Uhum. Esse é um dos problemas, tá? Porque se a planta absorve como nitrato, ela vai transformando isso em amônio e aí incorpora no glutamato e forma glutamina. E da glutamina vai derivar um monte de coisa, tá joia? E, agora, se ela absorve direto amônio e não tem glutamato, ela está passando por um estresse, não está fazendo fotossíntese, teve uma fito de qualquer coisa, né, de defensivo, alta temperatura, seca, ou falta outros nutrientes, falta potássio, falta fósforo, não tem esqueleto, não tem glutamato. O que faz com esse amônio? Não faz, gera toxicidade, tá? Por isso que é muito comum o produtor fazer foliar com amoniacal. Ah, vou colocar um mapa aqui no tanque, colocar uma ureia no tanque, e aí gera fito. Por quê? Porque absorveu direto como amônio, e lá na folha não tem, né? Não tem microbiota, assim. Por mais que a gente sabe que tem microbiota, né? Lá no limbo foliar, mas essa transformação não acontece como acontece no solo. E aí ele entra por difusão na forma de amoniacal. E aí a planta não está preparada, porque não veio da raiz. Vou mostrar um slide para vocês que mostra assim, ó, quando a planta absorve amônio lá na raiz, ela já assimila o amônio
em aminoácido na raiz. Não chega nem na parte aérea. Não deveria chegar nem na parte aérea. Só que se isso vai além da capacidade da planta assimilar, e o assimilar que eu falo é pegar o amônio, juntar com glutamato e formar glutamina, que é aminoácido. Tá? Uhum. Se isso extrapola a capacidade da planta, pronto, toxicidade. Às vezes eu não vou nem perceber, porque a folha do feijão ela só estava menor, mas estava verde normal, não tinha clorose, não tinha necrose de nada. Então ela está diminuindo o crescimento da planta, diminuindo a absorção de água, porque está causando toxicidade, e nós não estamos nem vendo. Tá? Nós não estamos nem vendo. Então, de maneira bastante resumida, isso que é né, a assimilação aí do nitrogênio. Por isso que um aminoácido, eu sei que vocês não estão no ramo de aminoácido, mas os alunos falam muito de aminoácido e de aplicação de aminoácido. E, se eu vou aplicar um aminoácido para corrigir uma fito depende de amônio, eu preciso que esse aminoácido tenha glutamato e glutamina. Se não foi, Uhum. estou aplicando prolina, legal, mas prolina é outra história. Prolina é para seca, salinidade, um estresse osmótico. A glicina, mesma coisa, né? Então, às vezes o mercado de aminoácido ele tem tanta chacota por causa disso, que a gente nem sabe o que tem, não sabe como posiciona, para que que serve, e aí aplica os doilitrim, né? Enfim. Os dois e Né? três. Eu escutei isso ontem de uma aluna. Ah, professor, eu recomendei lá um herbicida, deu fito lá no amendoim do produtor, mas o professor acha que se eu recomendar para ele falar para ele aplicar doilitrim de aminoácido aqui da minha empresa vai resolver? Eu falei, não sei o que que tem no seu aminoácido. Fala, não sei, o laboratório não libera pra gente, a gente não sabe o que tem. Eu falei, então, como que eu vou falar pra você que vai resolver? Não sei. Você não sabe o que tem, eu não sei o que tem. Aí eu vou falar pra você que vai resolver? Não, né? Ai, É Nilton, a, a coisa tá feia, é a viu? dança do crioulo doido, né, professor? Olha, e quem fica louco sou eu depois. Mas enfim. Então, aqui já um slide com um pouco mais de detalhes, né? Mas olha só, vem o nitrato, pode vir lá da fonte do fertilizante, o amônio que também veio do fertilizante ou de alguma decomposição, a própria ureia, Uhum. tudo termina como amoniacal. Ou que pode vir de outros processos fisiológicos, tanto uma degradação de proteína, uma degradação de proteína, uma fotorrespiração, enfim. Tudo termina, pensando em nitrogênio, como amônio. Esse amônio vai ter que ser combinado com glutamato, via enzima GS, deixa eu só reposicionar aqui, GS, que é glutamina sintetase, forma a glutamina, e daqui acontece de tudo. Olha os fito-hormônios que o Luciano falou, ó. A partir do metabolismo do nitrogênio, da formação da glutamina, ele se ramifica, ele vai formar, ó, outros aminoácidos que terminam, triptofano principalmente, termina como auxina. As purinas vai terminar como citocinina e como as bases de purina, né? Vai terminar como citocina e timina, tá? Lá do o T e o C do DNA, tá? Também vem daqui. A arginina, que sai da glutamina, vai formar poliaminas, que é uma classe grande de moléculas que atuam também contra estresse. Tá? Vira metionina, que vai virar etileno, que é o hormônio da maturação. Então, se eu não tenho o metabolismo do nitrogênio muito bem azeitado, bagunça tudo. Bagunça tudo. Tá? Ou seja, tudo isso está acontecendo dentro da planta e tudo isso que você comentou, professor, é, abre uma série de situações a partir da entrada dentro da planta, né, das formas nitrogenadas que vão voltar para amônio. Exato, exato. Perfeito. Das formas ou, principalmente, Newton, da velocidade com que elas entram. O Ah, problema não é absorver amônio, o problema é absorver grande quantidade de amônio. Que é aquela que é a história. fonte, que é a fonte que normalmente se usa por ser mais barata a ureia. Exato, e de alta solubilidade. Então, de um dia para o outro, de repente você tem quilos, quilos e quilos por hectare daquele nitrogênio amoniacal, que a microbiota não vai conseguir processar de uma hora para outra, né? Em poucos Sim, dias. Isso vai demorar, sim, tá? sim. Então, assim, eu fiquei muito curioso, assim, até ver se eu encontro alguma coisa de quanto se está perdendo de produção por conta disso, de uma coisa que parece muito simples, né? Esse é um dos famoso barato sai caro, né? Fonte amoniacal que Exatamente. sai caro, tá?
E para voltar a falar um pouco dos transportadores, que o Newton, né, tinha falado do NRT1, quando o Newton falou do NRT1, eu falei, caramba, né? Não, porque é uma coisa que desde a pós-graduação que eu não abordo mais, porque hoje na graduação nem pensado eu chegar num ponto de falar algo dessa profundidade. E mesmo na pós-graduação, olha, eu não sei se a gente tem nível para falar disso, mesmo teria que ser uma pós-graduação, assim, bem interessante. Vamos lá. O que tem a ver? E o Newton falou muito bem de NRT1 com auxina. Eu falei, caramba, vamos lá, vamos falar disso daí. O que acontece? Novamente, ó, eu tenho colocado o link ou a citação aqui, o artigo, para vocês, se vocês quiserem buscar lá a fonte, vocês vão conseguir encontrar. Então, nós temos a demonstração do papel do NRT1 quando eu tenho baixa concentração de nitrogênio, ou seja, eu estou com deficiência de nitrogênio, tá, aqui do lado esquerdo, e eu tenho uma condição de suficiência de nitrogênio do lado direito. Né? Então, o que acontece? Quando eu tenho pouco nitrogênio, né, eu estou na condição de baixa disponibilidade de nitrogênio, esse NRT1 que está posicionado na raiz lateral, isso aqui é a raiz principal, tá? Você pode ver aqui a plantinha aqui do lado. Eu tenho a raiz principal, o cursor aparece para vocês, eu movimentando o cursor? Sim. Aparece, beleza. Perfeito. Então, eu tenho a plantinha aqui do lado, um detalhe, a raiz principal e a raiz lateral. Um primórdio de raiz lateral, né? Então, seria um início de raiz lateral. Só que quando tem pouco nitrogênio, ao invés do NRT1 se ocupar no transporte do nitrogênio, ele está ocioso. Ele está ocioso. Ele teria que estar transportando nitrogênio, não tem nitrogênio, ele transporta quem? Ele transporta auxina. Então, essa flechinha azul aqui, nesse caso, é auxina. E aí o NRT1 tira a auxina exatamente ali do início, do primórdio da raiz lateral. Ela saindo, a raiz lateral não se forma, ela para, tá? E aí ela volta para a raiz principal e desce, vai até o ápice da raiz principal, e isso induz alongamento da raiz principal. Isso é uma adaptação da planta, que é uma coisa, para mim, né, que sou fisiologista, para mim, eu acho isso maravilhoso, eu acho isso lindo. Por quê? É como se a planta soubesse, ou ela sabe, né? Não sei, ou ela sabe, que o nitrato lixivia. Se o nitrato lixivia, onde que ela encontra o nitrogênio? Em profundidade. Então ela não pode crescer a raiz lateral, ela tem que focar na raiz principal e alongar a raiz principal, tá? É isso. O mecanismo fisiológico é esse e a explicação, né, aplicada é essa, é ela crescendo raiz em profundidade para buscar esse nitrogênio, esse nitrato. Muito legal. Quando tem boa concentração de nitrogênio, esse NRT1 está ocupado, tá, com o transporte do nitrato. Então, ele não transporta a auxina. E a auxina fica no primórdio da raiz lateral e isso induz o crescimento da raiz lateral. Tá? E isso modifica o sistema radicular, que aí eu vou pular, deixa eu só pular uns slides aqui, ó. Que isso aqui isso aqui é meu, isso aqui é um orgulho meu, é um capítulo de livro que eu escrevi e eu fiz esse desenho aqui. Tá? Oh, bacana. Isso aqui é minha criança, viu, Luciano? Então, olha só. Então, a gente tem, aqui continuaria, sabe, com os outros macronutrientes, mas a gente teria a plantinha com ela bem nutrida, com todos os nutrientes, como seria a raiz e tal. E aí eu tenho uma condição de falta de nitrogênio. O que aconteceria? Raízes laterais menores e menos numerosas e o alongamento dessa raiz principal, para ela buscar esse nitrogênio em profundidade. Fósforo já ao contrário, porque fósforo ele fixa na superfície do solo, então ela já explora mais a superfície ao invés de aprofundar, e potássio seria algo intermediário, tá? Mas vamos voltar aqui. E aí tem um detalhe interessante, que é uma das justificativas de se mudar o nome de NRT1 para NPF e tal, porque o NPF, eles chamam ele de transceptor, que ele é transportador e sensor ao mesmo tempo. Ele transporta e percebe, além de transportar outras moléculas. Por isso que eles resolveram mudar aí de NRT1 para NPF, tá? Que é o seguinte, embora nós falamos que o NRT1 é um transportador de baixa afinidade, ou seja,
O normal dele é trabalhar aqui, ó, quando tem nitrogênio, quando tem boa disponibilidade de nitrogênio. Lembra lá do Sim. 1 para baixo é baixo, né? Seria de alta afinidade. 1 para cima é boa Uhum. quantidade de nitrogênio, seria o de baixa afinidade. De fato, ele atua aqui, mas quando ele tem uma dupla aptidão, quando está em baixa quantidade de nitrogênio, ele ganha um fósforo, ele ganha, e aí eu vou ligar com o cálcio que o Newton também falou. Ele ganha um fósforo, e quando ele ganha esse fósforo, ele começa a atuar como transportador de alta afinidade. Tá? Então, então, ele consegue atuar nas duas, atua principalmente como de baixa afinidade, tá? Ele transporta nitrato, transporta auxina, mas na condição de baixo nitrogênio, ele também atua através a gente chama de fosforilação. Ele ganha um fósforo. Quem dá esse fósforo para ele? Esse carinha chamado CPK23. Quem que é esse cara aqui? Isso aqui é uma proteína doadora de fósforo, é isso que ela faz. Só que quem manda ela aqui, quem ativa ela para ela adicionar esse fósforo? O cálcio, tá? Então a ativação, olha, eu falei que a gente ia dar uma viajada aqui, né? Então, olha só, Muito para legal. o NRT1 atuar como transportador de alta afinidade em condição de baixo nitrogênio, ele é ativado por um fósforo. Então tem que aplicar o fosfato, né? Precisa ter fósforo para isso. Só que quem que Uhum. faz isso? Da onde vem o comando? Vem do cálcio. O cálcio ativa esse carinha aqui, esse CYP23, tá? Eu até anotei por aqui, é um cálcio dependente proteína quinase. Que é isso? Quando estiver lendo alguma coisa e ver quinase, proteína quinase, quinase é a proteína que doa fósforo. Tá? É isso que ela faz. Ela é uma Uhum. carregadora de fósforo. Ela pega o fósforo, chega lá numa enzima na proteína, ela, pum, fosforila. E aí ela ativa essa enzima. É isso que ela faz. Tá? Então eu acho que existem milhares dessas, pensando em planta, tá? Existem algumas são mais comuns, as MPK, tá? Mas a gente tem essas que começam com C aqui, que é cálcio alguma coisa, tá? Então, o cálcio ativa esse NRT1 para ele atuar como transportador de alta afinidade. Tá? Professor, deixa eu fazer uma Pô, pergunta. à vontade, É, até para eu parar de falar um pouquinho, Luciano. essa, essa, essa situação do cálcio ativar essa proteína para levar o fósforo e tal, isso de Uhum. alguma forma também tem relação anterior a tudo isso, que é o cálcio formando meristema primário de raiz, ajudando a raiz a se desenvolver de forma mais sadia, ou paralelo a isso, não se mistura. Nesse caso, eu digo que é paralelo, tá? Tá, É lógico que, assim, tendo cálcio, tendo condicionamento de solo para essa raiz crescer, poxa, não tem conversa, né? Só que por que que eu falo que é paralelo? Quem faz isso é o que a gente chama de cálcio solúvel, tá? Ou certo, cálcio livre na célula. Então a planta tá, precisa estar bem nutrida de cálcio, tá? Porque o cálcio, a gente tem que lembrar o seguinte: o cálcio ele é um elemento não móvel. A planta absorveu, ela alocou em algum local, ela criou uma estrutura com cálcio, formou parede, formou, né, moléculas, ele está fixado. Então, ela precisa ter um certo. suprimento contínuo de cálcio aqui, porque esse cálcio tem que estar livre na célula. Tá? Eu tenho um slide só para falar sobre isso, Certo. né? Sei lá, né? Estamos no slide 11 ainda, mas tudo bem. Mas é o cálcio livre. Esse cálcio é importante para crescimento radicular e tudo mais, ele também atua ativando, né, o crescimento, mas também muito como estrutural, para formar Tá, parede, para ter divisão celular e tudo mais. E aí a gente está pensando muito mais no cálcio que está sendo utilizado para construir as paredes do sistema radicular, né, já que cálcio, né, cimento e construção e tudo mais. Mas esse daqui é o cálcio livre, tá? A gente chama de tá. cálcio citosólico. O cálcio está livre no citoplasma, tá joia? Beleza, beleza. Aqui é a mesma coisa, tá? A demonstração, tá até meio pequenininho, deixa eu aumentar aqui, acho que aumenta para vocês. Mas é a mesma historinha que eu já mostrei para vocês, tá? Da Sim, história do baixo nitrogênio, tá? E aí eu tenho esse NRT1 tirando a auxina aqui da extremidade, isso aqui é a raiz lateral.
Então, o NR1 certo. tira essa auxina e aí a raiz lateral não cresce. Tá? Por isso está a setinha pequenininha e tracejada. Quando eu tenho o bom nitrogênio, ele está transportando o nitrogênio, o nitrato, na verdade, a auxina fica aqui e aí essa raiz lateral cresce. E dá até para perceber isso, ó. Isso aqui é uma análise muito legal, que é de detecção de auxina. Onde está azulzinho, onde tem auxina, tá? Então, quando eu tenho Uhum. baixo, que é a raiz principal, ou quando eu tenho baixo nitrogênio, olha, aqui está querendo formar raiz lateral, mas tem pouquinho auxina. Azulzinho bem claro. Quando tem bom nitrogênio, nível legal, 1 milimolar, aí olha só como está azul escuro. E aí está bem maior, e essa raiz lateral vai crescer, tá? Até para não perder muito tempo, vamos dar Mas uma sempre nitrogênio em forma de nitrato, né, sempre professor? é porque o NRT1 é transportador de nitrato, tá? Já Perfeito. o AMT e o MF, a MPF não tem a MF, a MP, a MT e a MP. Não tem esse papel de transportador de oxigênio, tá? Então, por isso que é Uhum. seminitrato, porque o NRT1 ou o NPF é transportador de nitrato e de oxigênio. Tá? E aí ele regula esse crescimento radicular, tá? Aqui eu já falei, né, que é essa história da arquitetura radicular em função de cada nutriente. E aí, Uhum. e aqui começa um pouco de loucura, tá? Espero que vocês achem esses dados que eu trouxe interessantes. Eu tentei buscar naquela história eh, de cloro afetando a microbiota, ainda do NRT1 e o seu papel regulando vários processos, tá? Tentei trazer essas interações que o Newton pontuou eh, lá no nosso grupo, tá? Então, nesse trabalho aqui, eles não falam do cloro especificamente, só para a gente entender o que é isso, né? Porque um monte de coisa, um Uhum. monte de transportador, uma loucura. Aqui eu tenho uma célula de raiz, uma célula radicular, que está aqui, na verdade, é representativo, né? Ela está colada ao Uhum. solo, aqui seria a parte branca, seria solo, a parte azul, o xilema já, e a parte externa aqui, o solo. E o que está acontecendo? Os estresses, vários estresses, como que o NRT1 coordena essas respostas? O que ele faz em cada condição? Então, olha só, quando tem alto sódio, e eu acabei destacando porque essa salinidade deve ter uma correlação disso com cloro, tá? O NRT1 teria algum envolvimento de resposta com isso, com essa salinidade, tá? Por que está tracejado? Porque eles estão especulando. Tá? Eles têm alguns Certo. indícios, mas não tem essa comprovação. Por isso que eles estão especulando um transportador de sódio para, né, para translocar esse sódio para fora da raiz, para não prejudicar, algo assim. Então, será que o NRT1 também atua com cloro, com outras questões de sanidade? Possível, tá? E aí eu trouxe a questão do baixo potássio. Então, baixo potássio externo, tá? Então, baixo potássio no solo, a deficiência de potássio, também tem uma correlação com o NRT1. É coisa doida, né? Potássio e NRT1, o que ele está fazendo? Vamos ver na superfície radicular primeiro. Quando falta potássio, olha a linhazinha aqui, rosa, né? Uhum. O NRT1 vai fazer o quê? Ele vai estimular os transportadores de entrada de potássio, que faz sentido, falta potássio, estimula os transportadores de potássio. O AKT1 e o RAC5, que são os dois mais comuns, tá? Só que ele também, olha só, ele também estimula transporte, ele mesmo, olha só, NRT1 traço rosa, estimulando a entrada de nitrato. Então, nesse ponto, eu fiquei pensando o seguinte, ó, a deficiência de potássio acaba agravando, na verdade, um desequilíbrio. Um desequilíbrio, por quê? Porque ele vai começar a absorver mais nitrogênio ainda. Ele estimula o transportador de potássio, mas tem pouco potássio. Beleza, ele está tentando ajudar. Mas, ao mesmo tempo, ele estimula o seu próprio transportador. E aí entra mais nitrogênio ainda. Não sei, talvez se a gente pensasse, eu tô com fome, eu preciso de comer arroz e feijão, mas não tem. Vai um doce mesmo, entendeu? E aí, olha só, isso causa um desequilíbrio. Aumenta a nitrogênio ainda mais a planta, a proporção, e aí vai começar a acontecer o quê? Além da falta do potássio, lembra que essa planta não metabolizando esse nitrogênio que entra em excesso,
e potássio é importante para ajudar lá, né, na assimilação lá em cima, vai começar a acumular nitrogênio livre, tá? Ou muita glutamina. E aí acontece o quê? Predisposição à praga, doença. Inseto sugador adora o quê? Adora nitrogênio livre. Ele vai, o pulgão vai lá, pica, vai ficar de prova. Nossa, olha que beleza, aminoácido livre, glutamina, amônio. Pô, é aqui mesmo, aqui é meu banquete. E fica lá, tá? Então, olha como uma coisa ele acaba se agravando, né? Se agravando. Isso no solo. Tá? Então, de novo, a deficiência de potássio ativa NRT1, que acaba agravando esse desequilíbrio nutricional, tá? Que já iria acontecer naturalmente, se está faltando potássio, mas ele é agravado. No xilema ele faz a mesma coisa, ele ativa o próprio NRT1 e o próprio transportador de potássio, embora seja outro, tá? É score, não é SCOL, viu, Luciano? Ainda segura aí. É score, tá? Não é SCOL. Mas a mesma coisa, tá? Mas aí, sim, já absorveu o que tinha que absorver, agora é só para transportar, pegar da célula e colocar isso no xilema e o xilema transportar para a parte aérea, tá? Se está entrando pouco potássio, vai ser pouco potássio transportado para a parte aérea, e se aumentou a absorção de nitrogênio, vai ser muito nitrogênio para a parte aérea. Pronto. É a receita do desastre, né? É a receita do desastre. Vamos lá. Professor, posso pedir para você voltar um pouquinho no slide Claro, anterior? claro, não, à vontade. Vocês me Essa- mandam aqui, pelo amor de Deus. E o tempo. Obrigado, professor. Obrigado. E o Mas, tempo, né? mas a gente abre É, outro, não tem problema, não. Fica tranquilo. tá bom. Essa situação do score, Sim. quando nós temos é, uma queda no nitrogênio, no nitrato, exatamente aí, né? Uhum, Nós temos uma uhum. queda do nitrato, então isso está ligado ao estresse do baixo potássio, Do por isso que está em baixo potássio. vermelhinho. Isso, do baixo Então, potássio. É perfeito. o rosinha, tá? Do baixo potássio. Rosinha, Então, tudo que isso. for rosinha aqui, ele vem do estresse de baixo potássio, então baixa concentração de potássio Uhum, externo, e aí ele desdobra tanto em transportadores aqui de membrana plasmática lá da célula da raiz, como em certo. transportadores que vão tirar da célula da raiz e jogar no xilema para ser transportado na parte aérea. Você tem um desdobramento aqui dos dois Entendi. lados. Ele muda, Pensando, ele modifica os dois lados. perfeito. Pensando na entrada na raiz e o deslocamento para dentro do xilema, tudo Uhum. isso fica, digamos, comprometido quando tem um estresse por falta de potássio, gerando Tudo. excesso de nitrogênio, e isso Uhum. acaba chegando para dentro da planta pelo xilema. Exato, exato, exato. Perfeito, Tá? perfeito, Exato. perfeito. E aí, ó, outro que eu acho que vocês vão gostar. Tudo NRT1, tá? Esse NRT1 é uma coisa maluca. Sinceramente, eu Uhum. não sabia que ele fazia tanta coisa, tá? Eu conhecia já a história da auxina há muito tempo, mas eu não sabia que ele desencadeava tanta coisa. Deixa eu tentar dar uma resumida aqui. Deixa eu só jogar a janelinha de vocês, está aqui do lado direito, meu, jogar para o lado esquerdo, para livrar isso. Eu vou dar uma ampliada aqui. Nem tanto. Então, o que nós temos aqui? É uma relação do NRT1 de novo com o fósforo, mas agora é algo positivo, tá? Positivo. E Uhum. quando eu tenho, olha só, o nitrogênio extracelular, ou seja, eu tenho uma boa quantidade de nitrogênio, tá? E extracelular, ele vai ser, agora é percepção, ele vai ser percebido pelo NRT1, ponto 1, ponto 1B é o outro, mas assim, é tudo a mesma família, tá? Mas Tá. ele é percebido, quando ele é percebido, ele vai estimular o status aqui do nitrogênio dentro da célula, também não é isso que eu quero falar, eu quero falar isso daqui, ó. Olha esse carinha aqui, essa bolinha vermelha e principalmente a bolinha vermelha, que é o que nos interessa mais. Quando eu tenho um bom nível de nitrogênio, o NRT1 percebe isso, tá? Essa bolinha vermelha é um fator de transcrição. O que que é isso? É uma proteína que ativa respostas de expressão gene, vai estimular a expressão de alguns genes, tá? Nesse caso, é o PHR2. Esse PHR2 é um fator de transcrição que ativa genes para melhorar a absorção de fósforo.
tá? Então, olha só, Uhum. tem nitrogênio, tá? Bom nível de nitrogênio? Tá. Ele é percebido pelo NRT1. Esse NRT1, essa estruturinha verde aqui é um cadeadinho. Então, esse fator de transcrição que melhora a absorção de fósforo, ele está trancado, ele está travado. O Uhum. NRT1 destrói ele, destrói o cadeado, ó, tá vendo? O cadeado destruído, libera a bolinha vermelha, e essa bolinha vermelha vem aqui, ó, resposta a fosfato. E aí ele vai, então, aqui, se vocês pegarem o artigo, vocês vão ver que aqui está sendo expresso o quê? É, fosfatase, para liberar fósforo fixado, sideróforo, que é para quelar fósforo e minimizar a fixação e melhorar a absorção, tá? Então, exudação de moléculas que vão melhorar a absorção do fósforo, desde liberação do solo, como também genes de transportadores de fosfato que vão melhorar essa absorção de fosfato. Então, olha que coisa louca, porque melhor nutrição fosfatada, melhorando a absorção e assimilação de nitrogênio, isso aí eu já ouvi muito, muito. Mas o inverso eu não tinha ouvido falar, tá? Então temos essa relação também do NRT1 aqui de ter um bom nível de nitrogênio, isso melhora a absorção de fósforo também, tá? Uhum. Outra coisa, olha, assim, que na verdade ativando esses genes faz o quê? Melhora a aqui eu acabei encobrindo aqui, né? Melhora a mineralização também do nitrogênio orgânico para amônio e nitrato, tá? Então, assim, essa atividade do NRT1 tem lá, joguei esterco, tem matéria orgânica, tem palhada de crotalária, palhada de feijão guandu, de soja, amendoim. Ele também vai liberar substâncias para melhorar e atividade microbiota para melhorar o quê? O N orgânico sendo mineralizado, sendo transformado em nitrato e amônio. Tá? Então, o NRT1 tá para todo lado. Tá joia? Poxa, Ó, tá ligado a isso também. tá ligado a isso também. Olha que coisa maluca. Aqui não tá o link do artigo, mas eu tô com ele aberto. Depois eu coloco no grupo para vocês. Vocês darão Tá uma bom, olhadinha. professor. Agora, deixa eu minimizar aqui. Esse daqui é loucura. Aqui o Luciano fala, não, para, vou abrir uma porque esquece esse negócio aqui. Não é possível. Não, ele pediu pro chat fazer um negócio desse daqui, tá? Ó, mas vamos com calma, Luciano, que a gente não vai ficar batendo ali um por um dessas bolinhas coloridas e tudo Tranquilo. mais, tá? Isso aqui é para falar o seguinte, vou até ampliar de novo, ó. Aquilo que eu falei para você anteriormente, ó, esse carinha aqui, ó, o cálcio citosólico, é o cálcio livre, não é o Sim. cálcio que está na estrutura, não é o cálcio que ele já foi metabolizado, tá? É o cálcio livre. Normalmente esse cálcio livre ele fica no vacúolo, tá? É, ou ele está sendo absorvido. Ele está sendo absorvido, ele tá livre. Esse cálcio livre, olha que aparece de novo, ó, esse CPK, alguma coisa, ó, CPK, são as mesmas proteínas quinases que são ativadoras de outras enzimas, né? De enzimas. Uhum. Gente, olha isso aqui, ó. Então, o cálcio está aqui em vermelho, dentro dessa destaque amarelo, porque ele é o que ativa toda essa galerinha aqui, ó. Tanto vermelhos como verdes são grupos, né? Então, os vermelhos pertencem à mesma família, os verdes pertencem à mesma família, mas todos são responsivos ao cálcio. Então, se eu tenho cálcio, ele ativa essa galerinha toda aqui, ó. CBL, que aqui eu também anotei também. É porque vem do inglês, né? É Calcium Binding Like, blá, blá, blá. É como se fosse um. Deixa eu ver aqui como é que eu anotei. E, não, justo esse eu não anotei. Mas traduzindo, CIPK tipo, tá? É isso aí, é um tipo, beleza, ó, é um tipo de CIPK, tá? É isso, é o CBL, tá? E são vários, né? CBL, isso aqui lá, 10, 2 terços, um quarto, um quadro. O que que eles fazem? Que é o que interessa. O CAI de quinase, professor? O CAE de quinase, Tá, tá? O CAE de tá. quinase. O L aqui é de like, mas não de like de
gostar, é Gostar. like tipo, como se fosse, Uhum. tá? É como se Perfeito, fosse o CIPK aqui, tá? Que é perfeito. E aí, no o, que é caso, o, que é professor, o cálcio nós- dependente protein kinase, tá? tá, Tá? tá. Assim, Quer dizer que não, pode nós falar. estamos falando aí de proteínas que Proteínas são quinase. ativadas, quinase. Quinase, ou seja, são proteínas que adicionam um grupo fosfato em alguma outra proteína para ativá-la, mas elas mesmas são ativadas pelo cálcio. Então, se não tiver cálcio, elas não são ativadas. Hum, É isso que nós estamos falando, tá? entendi, É isso aqui. entendi. Elas são ativadas pelo cálcio. Inclusive, esse carinha aqui que tem o nomezinho diferente, né? Não é nem CBL, nem CIPK, é o KM, é calmodulina, que é um formato já direto do cálcio sinalizador. É uma molécula de cálcio diferentona aqui, que ela só atua sinalizando. Ela só ativa. Ela ativa lá, ativa cá. E, e essa galerinha toda tá ativando quem? Ou o quê? Olha só, deixa eu dar uma minimizada aqui, ó. Vamos, sei lá, não sei nem por onde eu começo. Eles ativam transportadores de potássio. Isso aqui é a raiz, tá? Então, tá vindo da raiz. Então, pensa Uhum. aquela célula que está na epiderme da raiz, que é ela que está absorvendo nutriente. Porque a célula que está lá por Certo, ninja da raiz, ela só vai receber o que foi absorvido. Ela só vai transportando. Perfeito. Quem absorve é aquela célula da epiderme ali, da superfície da raiz. E é perfeito. isso que está representado aqui, ó, que é o solo e aqui é a membrana plasmática dessa célula da raiz. Olha, Certo, ativa os transportadores, os dois transportadores de potássio, os dois transportadores de amônio, os transportadores de ferro, tá? Os dois também aqui sendo ativados. Ativa os transportadores de nitrato, os transportadores de sódio, que aí já não é uma coisa legal, né? Porque sódio pode causar toxicidade, mas também. A calmodulina ativa transportadores de alta afinidade do potássio, tá? Então, olha que. E ainda ativando transportadores aqui no interior da célula também para jogar no vacúolo sódio e magnésio, tá? Então, o cálcio aqui, ele tá tendo o papel de regular a absorção de potássio, os dois nitrogenados, né, amônio e nitrato, de ferro, e talvez eles não tenham investigado, mas eles cheguem em fósforo também, né? Porque você está ativando, porque uhum, esse de ferro aqui, ó, ele é um que ele atua quelando o ferro para absorver o ferro depois, tá? E tanto que ele transforma, tá vendo? Ele transforma o ferro de 3 mais para 2 mais para depois absorver. E uhum. então, olha só, o cálcio, isso só na raiz, tá? Sem falar em estômato, grão de pólen, que aí também eu acho que aí o Luciano fecha a câmera e fala, não, É, é 8 e 10 da noite, eu é. vou tomar uma, chega. Já é véspera de feriado praticamente, né, Luciano? Tá? Já Praticamente, acabou a praticamente. semana? Mas já Já. acabou, já acabou